Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você opera choque, que é um gatilho de entrada, uma quebra de estrutura, corretamente no dia a dia. Vamos aprender sobre isso? Vamos direto ao ponto aqui, para você pegar o jeito de operar dessa forma, porque vai mudar a maneira com que você vem atuando, vai ajudar demais. Cara, vai elevar o seu nível no mercado, essa é a proposta desse vídeo. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo. Olha, com relação a choque, para quem não conhece, o que seria o choque? Nada mais é do que esse movimento. O mercado ele vem subindo, por exemplo, fazendo topos e fundos ascendentes, o mercado está subindo, ele vem desenvolvendo dessa forma até que ele quebra um fundo válido. Entra um interesse de oferta mais relevante, quebra fundos válidos, isso daqui é um choque de venda. Ele tende a subir corrigindo e muitas das vezes desenvolve um bom movimento de baixa. Aonde que está o choque? Aqui, quebrou o fundo válido nessa puxada para baixo. Isso é um choque de venda. O mesmo ocorre para cima, quando no caso o mercado está caindo, vem desenvolvendo um movimento de baixa, até que entra o interesse comprador e ele quebra topo válido. É um choque de compra. Ele tende a corrigir no movimento de baixa e depois desenvolver uma boa movimentação de alta. Então esse daqui é um cenário bem interessante, esse é um choque e a gente pode localizar isso daqui no gráfico, porque isso aqui sendo desenvolvido em qualquer lugar não vai ter valor, não vai ser algo tão relevante assim, a não ser que ele traga outras validações depois, a gente vai ver isso daqui. Mas o principal para esse conceito ser desenvolvido é depois de boas capturas de liquidez. E aí, para quem não conhece o que são regiões de liquidez, muitas das vezes, pessoal, quando o mercado ele faz uma grande estrutura de 1, 2, 3 no gráfico, ele acaba validando um fundo que é um fundo de liquidez. Embaixo desse fundo pode entrar demanda. Então, quando o mercado ele vem aqui para baixo, pode entrar uma demanda institucional, pode vir grandes players, big players comprando aqui nessa região e a gente vê boas puxadas para cima. Então, quando o mercado ele faz aqui, nessa região, aquele choque, esse choque está dentro de contexto, está numa localização que favorece o desenvolvimento desse choque, então ele está bem localizado. Isso faz total diferença para a eficiência dele, ou seja, para o mercado depois realmente dar uma subida boa pós-choque, né? Depois de fazer o choque, que ele foi feito numa região de liquidez. Então, por exemplo, fundos assim são regiões de liquidez. Quando o mercado faz a mesma coisa para baixo, né? Um grande movimento de 1, 2, 3 para baixo, ele também vai criar o topo ali em cima, é um topo de liquidez de oferta no caso. Quando o mercado for lá, fizer um choque por lá, esse choque vai estar bem localizado, porque está limpando uma liquidez de oferta. Pode entrar big player vendendo nessa região e desenvolver movimentos de baixa interessante. A mesma coisa em cima de topos nivelados, quando o mercado ele nivela bons topos. Topos nivelados também representam regiões de liquidez. Então, se você for ver lá topinhos nivelados, em cima desses topos nivelados é uma região que pode entrar oferta institucional. Big player pode entrar vendendo quando o mercado furar essa resistência. Estando aqui numa região de liquidez, muitas das vezes a gente vê isso aqui acontecendo. Captura de liquidez, um bom choque aqui faz muito sentido. Mas muita gente que conhece sobre choque sabe disso. Agora aqui eu vou trazer vários detalhes operacionais com relação a isso, que vai mudar muito. A pessoa normalmente sabe porque eu falo isso aqui bastante, né? Quem me acompanha aqui sabe porque eu falo isso bastante. Então, se a gente vê aqui, nessa movimentação, a gente vê o mercado fazendo isso, subindo, tá vendo? Desenvolvendo um bom movimento de alta. Nessa subida, se a gente vir subindo aqui o tempo gráfico, deixa eu vir aqui nos 5 minutos, e a gente vai conseguir ter uma perspectiva legal da movimentação. O mercado está subindo, fazendo aqueles topos e fundos ascendentes. Tendência de alta. Subindo, subindo, subindo. Ele pode fazer alguns choques aqui no meio do caminho e esses choques podem não dar em nada. O mercado pode depois continuar subindo. Agora, quando que vai fazer minimamente sentido? Quando ele limpar uma liquidez. Então a gente vai tirando aqui o zoom do gráfico. Olha só esse topo de liquidez já marcado aqui, ó. Percebe que ele fez aquilo que eu falei ali agora? Ele faz um movimento de 1, 2, 3, bem grande. Uma movimentação bem comprida aqui nesse cenário. Consequentemente, valida o topo e é um topo de liquidez e nada mais significa do que pode entrar oferta significativa quando o mercado visitar em cima desse topo, capturando essa liquidez. Então, big player montam posições de venda nessas regiões, grandes institucionais a mesma coisa, e é por isso que o mercado tende a sentir oferta e cair bastante depois de visitar regiões assim. É muito comum. Então, se a gente for ver de perto, pessoal, você vê que o mercado está lá, né? Deixa eu marcar aqui mais nítido para vocês verem. Ó, olha lá o mercado. O mercado está literalmente na região de liquidez ali na frente. Então, ele está numa região que pode entrar oferta a qualquer momento e um bom choque pode ser desenvolvido.
E aí a gente sabe que a quebra de fundo válido é o que representa um choque. Esse detalhe faz total diferença, tá, pessoal? Porque o que seria um fundo válido? Quando o mercado está subindo, igual eu falei, esses fundos aqui, eles são fundos válidos. Por que esse fundo é válido e esse daqui também é válido? Porque houve renovação de máximo. Ó, o mercado esticou para cima, subiu, deixou esse topo, veio caindo, corrigindo, parou, deixou o fundo, continuou subindo e essa subida renovou esse topo. Né? Obviamente, ele veio subindo, subindo, subindo e renovou esse topo. Logo, ele valida esse fundo. A mesma coisa aqui em cima, deixou um topo, continuou subindo, renovou esse topo, validou o fundo. Então, esses são fundos válidos. Quando eles forem quebrados, o mercado vai estar fazendo um choque. Por que isso aqui é importante? Porque se o mercado fizer isso daqui, ó lá, esse movimento aqui é o quê? Esse fundo é válido. E esse aqui? Não. Esse daqui é só um fundo, mas ele não é um fundo válido. E aí, se o mercado fizer isso aqui, bum! Quebra de fundo, mas não é um fundo válido. Aqui é quebra de fundo válido. Então, isso daqui é choque. Isso daqui é uma inversão de fluxo. O que é uma inversão de fluxo? É um movimento de 1, 2, 3 contra a tendência de alta. Quando o mercado vem caindo e faz 1, 2, 3 contra a tendência de alta, a gente tem aqui uma inversão de fluxo. Que não é choque, é inversão de fluxo, é outra coisa. Esse daqui é um choque. O mercado quebrou o fundo válido na puxada para baixo. A diferença é a validação do fundo. E o que valida o fundo ou não é a renovação de máximo. Ó, aqui deixou um máximo, subiu e renovou esse máximo com a subida. Aí validou o fundo. Aqui não. Aqui ele deixou o máximo e na hora que subiu não conseguiu renovar o máximo. Então esse fundo é fundo, mas não é fundo válido. Então tem uma diferença grande nisso, tá? Que é a estrutura do preço. Isso é importante. Logo, quais são os fundos válidos aqui que a gente tem, pessoal? Nessa movimentação de alta. Esse fundo é válido, esse aqui é válido e esse daqui é válido também. Porque quando a gente considera renovação de topo, renovação de mínimo, a gente considera os fechamentos de candle, tá? Então não importa muito a questão dos pavios aqui, tem que ser fechamento de candle. E aí se você for ver aqui, ele fez direitinho. 1, 2, 3. Renovou o máximo. Qual máximo? Esse daqui, ó. Esse era o máximo, ele corrigiu com esse movimento de baixa, subiu e renovou esse máximo. Perfeito, o fundo aqui é válido. Então, se esse fundo for quebrado, um choque será desenvolvido. E esse choque está bem localizado? Com certeza, porque ele está limpando aquela liquidez que a gente acabou de ver, que é uma liquidez de oferta. E choque quebrando fundo é um choque de oferta, é um choque de venda. Então, é isso que a gente quer ver aqui. O mercado ele dá essa puxada forte para baixo. Isso daqui é um choque sendo desenvolvido. Então, ele quebrou esse fundo nessa puxada forte para baixo. E aqui tem vários detalhes importantes, porque você vê que os candles são cheios, os candles, tá vendo? As velas, os candles dessa puxada para baixo. É um candle cheio, isso mostra interesse de oferta, quebrando fundo, o choque fica melhor. E aí você tem uma possibilidade de montada de posição no teste, quando o mercado volta para testar. Então aqui ele fez, 1, 2, 3 e bum, quebrou para baixo. É o choque. Essa subida aqui já é o teste. É onde você pode estar eventualmente montando posições, caso você queira usar o choque como um gatilho de entrada. E aí você pode montar a venda nesse teste para aproveitar o possível movimento de baixa. Então, no caso, a entrada seria aqui, nesse pavio, qualquer lugar por ali. O stop, o ideal seria lá em cima desse pavio grande, tá? O lugar mais seguro. Você pode até colocar aqui? Até pode. Esse pavio está meio desproporcional. Tá vendo que tem um pavio grande aqui em cima? Não sei se está conseguindo ver, mas tem um pavio que está vindo até lá em cima. Normalmente não tem esse pavio, né? Porque nesse caso aqui teve, porque tá tendo um monte de pavio para lá e para cá. O mercado tava meio estranho aqui. O ideal é colocar o stop lá em cima, tá? Seu stop lá em cima do pavio. Mas se você colocar aqui, é um stop mais arisco, um stop mais arriscado. Isso se você quiser entrar no choque. Eu, particularmente, monto posições em choque assim, eventualmente, mas tem uma operação aqui ainda mais segura, que é você refinar. Aqui eu estou nos 5 minutos. A gente refina no 1 minuto, por exemplo, tá? Não necessariamente precisa ser sempre no 5 e no 1 minuto e essa dinâmica. Às vezes são tempos gráficos bem maiores, não tem problema nenhum, é exatamente igual, assim como é igual em qualquer ativo. Aqui no time da Excelência Trade, a gente mapeia todas essas oportunidades, né, com antecedência, todos os dias em todos os mercados. Então essa operação aqui, por exemplo, a gente mapeou ela com antecedência, você vai ver ali. Mas olha só, qual que é o cenário mais seguro? Você viu que lá nos 5 minutos ele fez o choque, que foi a quebra desse fundo aqui. Ó. Vou deixar ele até marcado para a gente ter uma noção aonde que ele está ali no 1 minuto. Olha lá, marquei em vermelho que é o fundo foi quebrado fazendo choque.
Vindo no 1 minuto, refinando o estudo, é mais ou menos por ali, ela, onde ficou a linha vermelha. É porque joga no 1 minuto, tá muito estranho esse movimento, né? E tá todo lateral. Agora olha o que ele vem criando aqui, pessoal. Olha que maravilha isso daqui, ó. Esse cenário é realmente bom. Olha essa puxada para cima que o mercado desenvolveu. Ele faz um candle bem cheio para cima, né? 2 candles aqui, dá uma puxada, uma agulhada para cima forte, vem quebrando topos, quebrando estrutura, e aí você fala, nossa, isso aqui vai para a lua, né? Esse movimento ele vai continuar subindo a favor da tendência e tudo mais. E é justamente isso que o institucional, que os big players e o próprio mercado faz com os traders, né? Olha essas puxadas para cima, tá vendo? Ó, o que são isso daqui, pessoal? Isso são sinais de fraqueza. Toda vez que o mercado ele puxa muito forte para cima em região de liquidez, lembra que o mercado está em cima daquele topo, que é uma região onde institucionais entram vendido, ou seja, os reais interesses do mercado, muito provavelmente, é para baixo, é movimento de baixa. Logo, ele induz os traders a acreditarem na continuidade da tendência. Logo, eles levam os operadores a serem induzidos ao erro, né? É o que a gente vê o mercado fazendo o tempo todo. Então, essas puxadas para cima induzem os traders a ficar comprando sistematicamente aqui. Tem muita gente que compra, né? A pessoa vê essa barra aqui, chama de barra elefante, né? E coloca a ordem aqui em cima dessa barra e fica comprando. Isso aqui é sistematicamente frenético que todo mundo no mercado opera assim, quem opera análise técnica normal. Cada barra grande dessa para o alto aqui seguindo tendência, os traders sentaram o dedo e estavam comprando aqui nessas regiões. Pode ter certeza disso. Então, o que o mercado faz? Ele cai logo em seguida. Então, isso são sinais de fraqueza. Claro que quando ele puxa para cima assim, não tem como saber que vai ser um sinal de fraqueza. Pode ser realmente uma ignição e ele continuar subindo, eventualmente. Mas quando ele puxa para cima e devolve tudo logo em seguida, igual ele fez várias vezes, ó, puxou forte, devolveu tudo, puxou forte, devolveu tudo para baixo, puxou forte, devolveu tudo para baixo. E aqui de novo, puxou forte, devolveu tudo para baixo. Só que a diferença desses outros para esse daqui é que ele foi desenvolvido depois do choque. Esses outros não. Lembra, o choque está aqui, a linha vermelha lá dos 5 minutos, lembra? Então essa puxada para baixo foi justamente o que quebrou aquele fundo nos 5 minutos, fazendo o choque. E depois do choque, que é uma quebra de estrutura, que reverte o movimento, né? Porque o choque reverte a tendência de alta para baixo. Essa estrutura está sendo criada com esse sinal de fraqueza. Isso daqui, ó, 1, 2, 3, puxa para cima, desse jeito forte, quebrando o topo, e logo depois puxa para baixo e quebra as mínimas. Isso daqui é uma estrutura de continuidade baixa. E ela tem o princípio de sinal de fraqueza, que é essas puxadas fortes, tá? Então, puxando forte para cima e para baixo desse jeito representa sinais de fraqueza. E esse desenho que ele desenvolveu é uma estrutura de continuidade baixa. Tudo desenvolvido depois do choque, que foi aquele lá nos 5 minutos. Ó. Olha lá, o choque foi a quebra desse fundo, como um todo, na puxada forte para baixo, limpando liquidez e tudo mais lá de trás. Então a gente tem uma estrutura de continuidade baixa, um sinal de fraqueza, o mercado capturando liquidez de oferta e fazendo choque de oferta. Tudo para venda. Ó, liquidez, oferta. Choque de oferta. Estrutura de continuidade baixa, ou seja, de oferta. Sinal de fraqueza, remete a vendas, ou seja, tudo vendas. Ou seja, 500 vezes que eu falei, né? Mas é um cenário de contexto. É um cenário onde as coisas se alinham, os fatores se ajustam. E aí você tem ali uma possibilidade de venda de alto potencial. Uma possibilidade de venda onde as coisas realmente fazem sentido para essa tomada de decisão. Toda estrutura dessa, pessoal, de continuidade baixa, ela valida uma região que chama POI, que fica aqui, ó. Essa é uma estrutura boa. Se você puxar aqui no time da Excelência Trade, onde todas as oportunidades ficam mapeadas com antecedência em todos os ativos, mini índice, mini dólar, mercado de forex, criptomoedas, mercado americano, a gente mapeia 16, 17 ativos diferentes e deixa todas as oportunidades desenhadas. Inclusive aqui a gente estava em aula mapeando isso daqui. Olha que bacana, ele estava de olho. Criar o POI de venda. Olha lá, ele vem subindo, principal vem caindo depois e cria a estrutura de continuidade baixa. Esse cenário a gente estava até ao vivo em aula mapeando, que é justamente essa venda que ele está criando ali. Vou te mostrar que é exatamente ali. Ó. Olha só. Tá vendo? Por que eu mapeei essa puxada para cima aqui, pessoal? Ó, essa puxada para cima para depois ele vir caindo. Porque aí ele ia limpar aquela liquidez lá de trás. Entendeu? Onde que está essa puxada? Aqui, ó. Essa agulhada para cima que ele fez aqui, ó. Se você for ver, ó. Vou te mostrar em detalhes aqui, ó. Porque eu tô no 5 minutos. Só subiu 5 minutos que a gente estava nos 5 minutos aqui nesse estudo. Ó. Tá até aqui, ó. 5 minutos.
Ó, se você pegar esse topo aqui, ó, é esse topo aqui. Tá vendo? Esse daqui é esse daqui. E aí eu colocando pro lado. Esse topinho aqui, antes da puxada forte para cima, é justamente aqui, ó. Tá vendo? São os 3 topinhos ali, ó. Beleza? É exatamente ali. Então, por isso que a gente marcou essa puxada para cima, que ela começou exatamente aqui mesmo, ó. É ali mesmo. E aí, na hora que ele vir caindo forte, a gente quer ver a estrutura de continuidade baixa. Ele ainda fez o choque antes, que aí fica melhor ainda. Mas o principal seria a estrutura por causa da liquidez lá de trás. Entendeu? Então, quando ele faz o choque e depois já vem criando a estrutura, melhor ainda. Mas é justamente ali, a gente tinha mapeado, desenhado isso aqui com antecedência e está criando em cima do desenho que a gente fez, literalmente, a estrutura de continuidade baixa, que é o que ele tinha que fazer. Era a estrutura, que aí vai criar o POI, tá vendo? Que está marcado, para a gente vender onde está meu mouse aqui, onde está circulado, tá vendo? Que é justamente o que eu marquei aqui agora. Então, essa estrutura, 1, 2, 3, puxa para cima, quebra topo e puxa para baixo, é uma estrutura de continuidade baixa, a gente vai ter uma venda justamente quando o mercado testar essa região, para aproveitar o movimento de baixa que ele tende a estar desenvolvendo. Olha só, depois do choque. Então isso aqui está muito bem configurado, tem um contexto muito forte ao redor e o mercado já foi desenvolvendo aqui o nosso movimento, andando ali uma relação risco-retorno muito boa num contexto operacional sólido. Se a gente puxar aqui no ambiente de prática lá do time da Excelência Trade, olha só que interessante. No programa de formação, né, do treinamento de Excelência Trade, a gente tem esses materiais didáticos junto das aulas, né? Toda aula é acompanhada por material didático. E aí, olha só que interessante, aquele sinal de fraqueza que eu falei. Ah lá, os impulsos para cima, tá vendo? Lá em topo de mercado, tá toda a explicação aqui em detalhes. Olha lá. Esses impulsos para cima são formados pelos formadores de mercado, que é um tipo de institucional específico, que é mapeado dentro do SMC, mapeado dentro de Wyckoff. Não é qualquer institucional, é os formadores de mercado que fazem isso. É um tipo de institucional em específico no mercado. Lá ele puxa forte para cima e depois cai forte. Tá vendo? Puxa forte, devolve tudo. E aí vai criando aqui toda a explicação. Ela puxa forte, devolve, que eu vou explicando todos os detalhes de movimentos assim. Que é justamente o que eu mostrei para vocês, que são sinais de fraqueza. Isso é ótimo para venda quando tem todo um contexto ao redor. Então isso é bom, esse é um cenário interessante. Aqui a gente já vai ter uma movimentação diferente. Aqui a liquidez é igual, mas o movimento lá é diferente. Olha só que bacana. Aqui a gente vai ter um grande topo de liquidez daquele, parecido, ó, o topo de liquidez é muito igual. A venda foi diferente. Então aqui a gente tem topinho de liquidez, que a gente pode marcar por conta da estrutura grande que o mercado veio desenvolvendo. 1, 2, 3. Em cima desse topo pode entrar oferta institucional. Grandes players podem vender. O mercado já visitou lá, ó, e já veio caindo, tá vendo? Na movimentação. Se a gente for ver aqui, no próprio 5 minutos, nesse caso também, o mercado fez choque e gerou venda. Aonde que foi feito o choque, pessoal? Muito simples. Se ele está lá em posição de captura de liquidez, ele faz aqui uma movimentação bem sólida de 1, 2, 3 e BUM! Puxa forte para baixo, quebrando o fundo válido. E olha os candles cheios mostrando qualidade de oferta, mostrando que a oferta entrou de verdade, sentiu, institucionais provavelmente venderam na região de liquidez, o mercado está sentindo oferta, é um choque de interesse, né? Isso faz muita diferença, beleza? Então ele quebra fundo na puxada para baixo. Quando ele volta subindo, tem potencial disso aqui ser um teste. E aí ele faz uma movimentação nesse teste fantástica, porque normalmente o movimento de teste ele tem um alto potencial de se desenvolver a partir de um ABC corretivo. E o ABC normalmente se desenvolve assim, quando ele está em excelência, né? Quando ele desenvolve muito bem, ele é desenvolvido assim, ó. 1, 2, 3, que é um ABC corretivo. Porém, o movimento inicial, a primeira onda, vem com candles cheios, tá vendo? Candles bem cheios, mostrando até um interesse de alta. Corrige nesse movimento de baixa. E aí, a terceira onda, olha só o que acontece com ela. Candles cheios no início e depois vão ficando candles totalmente travados, agarrados. Esse movimento para ser um teste é perfeito, porque ele começa forte e depois ele vem perdendo força. E é um teste, né? Teste significa que o mercado não quer subir. Ele está subindo só para respirar e vai cair, né? Porque o interesse dele é cair. Ó. O movimento de baixa veio forte, na hora que sobe, sobe agarrado. Esse movimento de teste ele chama perda de amplitude das pernadas de impulso e perda de força do movimento de alta. É uma perda de qualidade da demanda. Tem até isso aqui no material didático, que é esse material aqui. Esse material ele tem mais de 900 páginas, tá? É um material muito completo, com tudo que existe de elite na parte técnica no mercado. Inclusive, o treinamento Excelência Trade está de vagas abertas.
Tá com mais de R$ 1.300 de desconto, com ambiente de prática, todas as oportunidades que eu mapeio inclusas. O ambiente de prática incluso, né? Todas as oportunidades que eu estou de olho, tudo mapeado, desenhado com antecedência, parte de mentoria, tudo bem detalhado. Dá uma olhada no link da descrição aqui embaixo que tem todas as informações e você consegue entrar para o time por lá. Olha lá, esse cenário aqui, pessoal. Olha que interessante. Ele sobe muito forte, corrige, depois vem subindo todo travado, todo agarrado, tá vendo? Isso daqui é uma perda de força. É um cenário muito bom para vendas também. Ele vem fazendo exatamente isso, ó. Ele sobe com candles bem cheios, depois vem subindo todo agarrado, tá vendo? É exatamente esse cenário aqui, ó. Maravilha, muito bom. E aí você tem uma venda aqui no caso, né? Por causa do choque e tudo mais. O stop fica em cima, só vender por aqui, em qualquer lugar, obviamente, né? Não tem como saber onde ele vai segurar ali. Não necessariamente ele vai segurar muito aqui em cima, você pode vender em qualquer lugar por aqui. Stop tem que ficar lá em cima para aproveitar esse movimento que já foi se desenvolvendo aqui muito bem. Então você tem uma venda ali. No caso, ficaria uma venda dessa forma, ó. Vendo? Para aproveitar movimentos assim. Olha lá. Essa venda aqui. Perfeito. Agora, tem uma outra venda aqui muito boa. Ainda nessa linha de raciocínio. O que o mercado está fazendo aqui, pessoal? Ele, depois de fazer o choque, vou até marcar aqui para vocês, porque esse cenário ele é muito bom e gera trades muito fortes. Então aqui a gente sabe que é um choque. O mercado ele veio quebrando esse fundo. Deixa eu colocar vermelho aqui. Bem nítido para a gente ter uma noção. Vou escrever aqui para a gente entender o que o mercado está fazendo. Esse é um choque. Quando ele vem subindo dessa forma que veio, olha só, ele cai bastante, né? Faz o choque, cai bastante, gera até aquela venda. Depois ele vem subindo, 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 subindo. Parece que essa movimentação de alta vai renovar o topo. E ele vai continuar subindo, não parece? Ele vem quente, né? Vem subindo mesmo. Só que ele não consegue renovar o topo. Quando o mercado tenta subir, depois do choque, ele tenta subir e com um cara que quer renovar o topo, mas não consegue renovar e acaba fazendo um topo, que está aqui, mais baixo do que o anterior, que foi o máximo lá em cima, ele faz o conceito de SMS, que chama. É isso daqui, ó. O conceito de SMS ele ocorre depois do choque. Pode ocorrer, né? Eventualmente depois do choque, quando ele faz esse comportamento. E aí, cara, você tem uma venda aqui muito boa para pegar o movimento de inversão de fluxo. Porque de maneira mais micro, ele fez o choque. Mas de maneira mais macro, ele está fazendo uma inversão de fluxo. Lembra? Lá no início do vídeo que eu falei que uma inversão de fluxo seria um movimento de 1, 2, 3 contra a tendência de alta. Tá vendo? O mercado está subindo muito, tendência de alta. Movimento de 1, 2, 3 contra a tendência chama inversão de fluxo. Logo, quando ele faz o SMS aqui, ó, que é a relutância em renovar o topo, a dificuldade em renovar esse topo, ele começa a cair. Aonde ele vem criando estrutura de continuidade baixa, a gente vai tendo boas vendas. Qual que é o objetivo dessas vendas? Quebrar esse fundo aqui, ó. O objetivo é quebrar esse fundo, ou seja, surfar esse movimento de baixa, que esse movimento de baixa tem o objetivo de quebrar pelo menos esse fundo. Então é o que a gente quer ver aqui. E olha o que ele veio fazendo, pessoal, coisa linda. Olha só. Exatamente aqui ele cria a estrutura. Aqui ele quase criou para cima, mas não ficou tão legal. Não ficou tão bonito. Aqui ele ficou perfeito. Ó. 1, 2, 3, puxa para cima quebrando o topo, puxa para baixo quebrando as mínimas. Perfeito, uma estrutura de continuidade baixa. E nela vai criar o POI, que é uma região de oferta que está justamente nessa localização. Tá vendo? E aí você puxar aqui no ambiente de prática, esse aqui a gente já estava aqui no ambiente de prática mesmo. Ó, se eu puxar aqui, foi ontem esse trade. Foi bem bonito o desenvolvimento dele. Olha só. É exatamente ali, tá vendo? Justamente para inversão de fluxo. Olha lá, ele está lá em cima, quase rompendo o topo, que é o máximo lá do choque. Mas se ele vir caindo, ele vai fazer o SMS e aí ele tem o objetivo de quebrar esse fundo aqui embaixo. É só ele criar o POI exatamente ali que a gente vai ter um ótimo cenário para participar. Então, se a gente der uma olhada de perto, olha só que bacana. Ó, é exatamente ali, tá vendo? É porque agora tá marcado com aquelas linhas ali de SMS e tudo mais. Mas é ali, ó. Tá vendo? Esse topo é esse topo, né? Naturalmente, tá lá limpando liquidez. Esse topo que ele tá fazendo é exatamente ali onde ele tá no topo mesmo. É só ele vir caindo, caindo, estrutura e estrutura criada aqui agora pra gente poder vender no POI igual tá desenhado, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Aqui a gente vai ter uma possibilidade vendedora quando ele buscar o teste nessa região de oferta para aproveitar um movimento que desce, que tem que andar pelo menos 3 para 1 ali para baixo, para a gente ter um cenário sólido.
Então o mercado ele vem puxando, pega e bum, muito rapidamente foi, do nada já voltou, mas ele já tinha pagado ali os 3-1 e muito mais do que isso. Depois entrou uma demanda fortíssima aqui no movimento, porque o objetivo era quebrar esse fundo, lembra? Depois que ele quebrou, cara, aí ele pode até subir. Foi bem bonita essa alta também, mas foi meio repentina, meio do nada, né? Mas 3-1 é o alvo mínimo, né? Ou seja, até aqui você já pode fechar esse trade. Se quiser levar mais, tem espaço. Ele andou quase 6-1, tá vendo? Então, assim, qualquer lugar aqui que você quiser fechar esse trade, você tá tranquilo para fechar essa operação, concluir ela, colocar resultado para dentro antes desse movimento de alta, de fato, se configurar, né? Que depois ele veio explodindo ali para cima. Mas muito bonita essa venda também. Então, esse tipo de cenário, esse tipo de contexto, cara, é aonde você encontra as melhores oportunidades. São cenários nítidos. Tem vários cenários de compra. Olha só esse cenário comprador aqui também. Olha essa explosão para cima. Esse é um choque também, ó. O mercado ele quebra aqui um topo válido com essa puxada forte para cima. Nesse cenário, para você que está assistindo o vídeo aqui até agora, parabéns pela sua dedicação, tá? Você vai chegar longe porque você se compromete. Então pode contar comigo nesse processo de desenvolvimento. Inclusive entra no nosso grupo do Telegram que é gratuito, cara, aqui embaixo, tá no comentário fixado, que tá cheio de conteúdo legal lá. Mas olha só esse insight que eu quero te dar para você que está assistindo até agora. Quando o mercado ele faz um choque, a gente sabe que é a quebra de topo válido ou quebra de fundo válido. Esse é o choque. Então, nesse caso ali, é um choque de compra. Ele está caindo e ele vai quebrar um topo válido. Beleza. Quando nesse topo válido tem uma região de oferta aqui, ó, e ele quebra junto à região de oferta, esse choque fica outro nível. É um segredo de choque, faz total diferença, inclusive, tá? Claro que não é uma regra, porque aqueles outros ali não tinham isso. E tá tudo bem. Agora, quando tem, o potencial é muito maior. E olha a explosão que fez, inclusive, depois, por conta de vários fatores, obviamente, mas nesse caso tinha isso. Olha só, onde que está o choque? Tá aqui, ó. Quebrou esse topo. Tá vendo? Nessa puxada para cima. Foi o choque. Agora, o que ele quebrou junto? Uma região de oferta. E é um POI, inclusive. Ó, o mercado fez aqui 1, 2, 3, meio mais ou menos esse 1, 2, 3, mas puxou para cima e quebrou esse topinho, puxou para baixo e quebrou as mínimas. É aquela estrutura que a gente está vendo, de continuidade baixa, tá vendo? E ela cria uma região, que é o POI, de oferta, que fica aqui. Nesse caso, o mercado não quis nem saber dessa região de oferta. Por quê? Porque ela está mal localizada, ela nem válida é, por conta da liquidez. Se a gente subir aqui o tempo gráfico por 15 minutos, a gente vê que o mercado está limpando liquidez de demanda, que seria embaixo de fundos. Ó, vou subir até lá numa hora que vai ficar melhor. Subindo aqui no gráfico de 1 hora, olha o que a gente vê aqui nele. Ó, 1, 2, 3. Tá vendo? Esse movimento de 1, 2, 3, ele faz com que o fundo aqui embaixo seja um fundo de liquidez. Embaixo do fundo, né? Tem liquidez de demanda, pode entrar demanda aqui. E aí a gente marca essa linha para a gente saber onde está o fundo ali. Então, se a gente vai de novo lá nos 5 minutos, refinando o estudo, a gente vê que o mercado ele criou essa região de oferta praticamente já limpando a liquidez de demanda. E ele vem caindo e limpa a liquidez de demanda, que é para baixo dessa linha marcada. E aí pode entrar demanda, porque a liquidez de demanda, região de oferta, não é bom isso. Vai entrar demanda, né? E vai falhar essa região de oferta. Então ela não está bem localizada. Porém, para o choque de compra, ela está numa região que vai incrementar ainda mais o choque de compra. Porque na hora que ele sobe, sentindo a demanda da liquidez e quebra o topo válido, fazendo o choque, ele também quebra a região de oferta. E aí fica ainda melhor, porque ele mostra que a oferta não está entrando onde era para entrar. Esse choque fica ainda melhor. E aí, cara, na hora que ele volta para testar, ó, esse aqui é o teste. Você tem uma possibilidade de compra, stop embaixo, para aproveitar esse movimento que explode. Que vai lá para cima explosivamente, tá vendo? Então esse daqui é um choque com os detalhes ainda melhores, tá? Que quebra a região de oferta junto e aí deixa a configuração ainda mais relevante. Então, muito bom esse tipo de cenário, são contextos fortes para você usar no seu dia a dia. Conta comigo nesse processo de crescimento. Me siga lá no Instagram também, que está aqui em cima. Tem ouro refinado lá nos stories todos os dias, vale a pena acompanhar. E vamos juntos. Fui! Valeu!